Olá, pastor Jack Pinas, momento profético e olha aí, mais um módulo, mais uma experiência, mais uma aula e eu tenho certeza que essa vai impactar a sua vida, tá bom? Não negocie o seu profético, é o tema de hoje, mas antes de começar a falar de qualquer coisa a respeito de não negociar o seu profético, eu quero convidar você, se não é inscrito, se inscrever. Se você não tem o hábito de deixar aquele likezinho, puxa vida, os maiores youtubers que eu conheço, eles pedem para deixar o like, sabe por quê? Porque eles sabem da importância. E se você puder, se no final desse vídeo você entender que ele é relevante e deixar o like, agora não se esqueça de anotar aí para receber as notificações, porque as notificações sempre vai deixar você ao par do que esse canal está produzindo. Legal? Bem, feito o convite, nós vamos falar hoje sobre não negocie o seu profético. É isso mesmo. Vamos meditar um pouquinho aqui rapidamente? Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, versículo 14. Aí sim, o versículo é o 14. Diz assim: mas também eu julgarei a gente que você terá que se sujeitar. Depois sairão com grandes riquezas. Olha aí. Deus fez uma aliança com Abraão, capítulo 15, do 12 em diante, você vai ver que Deus entra em uma aliança com Abraão e o Senhor fala a respeito de coisas que iriam acontecer com a descendência de Abraão. Entre algumas coisas que iriam acontecer, 400 anos de escravidão. É isso aí. Deus falou: olha, Abraão, vocês vão ficar dentro de uma outra nação durante 400 anos. Preste bem atenção, não são 400 dias, não são 40 anos, são 400 anos, é muito tempo. O Brasil tem 500 e poucos anos, imagina o que é isso, né? É quase a idade do Brasil praticamente em termos de serem escravos. E o Senhor disse: mas eu vou tirar vocês de lá, depois de 400 anos vocês vão sair de lá, eu vou julgar essa nação, aí eu vou entrar em julgamento com ela, e aí você vai entender as 10 pragas do Egito, porque isso daí é o julgamento de Deus, a morte dos primogênitos. Mas uma parte que me chama muita atenção é a parte B, ele diz assim: e vocês sairão com grandes riquezas, ou seja, vocês vão ser escravos, mas em um dia eu vou julgar a causa de vocês. Olha aí, em um dia eu irei julgar a causa de vocês. E a Bíblia diz que na noite em que eles celebraram a ceia, a Páscoa do Senhor, né? Eles tiveram que pedir presentes para os seus vizinhos egípcios, prata, ouro, tecidos preciosos. E a Bíblia diz que Faraó já tinha negado. Saiu homem, mulher, criança e os bens. Depois o negócio ficou mais apertado, vamos dizer assim. Aí podia sair homens e mulheres, e as crianças e os bens ficavam. Depois apertou mais um pouco, ele falou: pode ir homem, mulher, criança, mas deixa os bens. No final, o Faraó diz: pode ir homem, mulher, criança e leva os bens. Aí Deus acrescentou. Falou assim: pode pedir presentes para os seus vizinhos. E entre esse momento de que não pode ir ninguém e pode ir tudo, o Moisés já tinha declarado assim: não vai ficar nenhuma unha no Egito. Preste bem atenção. Moisés, ele concordou com aquilo que a palavra profética tinha sido liberada mais de 430 anos antes. Bem mais, quase 500 anos, né? Porque nós estamos falando de Abraão e a nação de Israel, ou Israel entrou no Egito como escravo através de José do Egito, já na geração de Jacó. Então teve Abraão, Isaac, e aí na geração dos filhos de Jacó foi quando eles entraram no Egito e se tornaram uma nação ali naquele lugar escrava. E Moisés está concordando com algo que foi liberado praticamente há quase 500 anos antes, um pouco mais, um pouco menos, onde dizia: não vai ficar nenhuma unha. E aqui vai a pergunta, né? O que você tem negociado? O que você tem aberto mão? O que você tem acomodado de sofisma ou de anomalia para satisfazer, quem sabe, o ego de alguém, ou quem sabe para deixar pessoas mais confortáveis, e às vezes você vai negociando aquilo que Deus tem na sua vida.
Talvez essa mensagem hoje, né, vai te dar um chacoalhão, mas é para isso que o profético existe. Consolar, exortar e corrigir. E em amor, logicamente. Então, de repente, eu quero te fazer aí uma dinâmica. Pense em alguma coisa que você tem negociado e que você poderia já estar desfrutando e transbordando na vida ou em algum lugar de pessoas. É isso aí. Moisés, ele levou a nação de Israel, a Bíblia diz que era 600 mil homens, fora mulheres e crianças, então vamos colocar uma média de 3 por 1, dá mais ou menos 2 milhões de pessoas a viverem algo extraordinário, começaram a viver os milagres, a transição do deserto depois para a terra que mana leite e mel, porque ele não negociou a promessa, ele não negociou a palavra profética, e isso daí transformou a vida. E eles saíram riquíssimos. É isso aí, eles saíram muito, muito bem, né? Eu costumo dizer que foi a maior trabalhista da história. Deus em um dia julgou 400 anos de trabalho escravo e eles receberam em um dia. Talvez isso daí possa estar levando você a pensar um pouco melhor como que vai ser a partir de agora o teu comportamento, como que você vai se posicionar perante ao Deus que você ama, o Deus que você serve e o Deus que te chamou desde o ventre da tua mãe e tem um plano na sua vida. Eu sou o pastor Jack Pinas, você está no Momento Profético e olha, tem muitos episódios bons aqui. Você pode dar uma consultada e entrar aí, dar uma olhada e se entendeu que esse assunto aqui é relevante e você lembrou de alguém, pega aí, ó, tem um foguetinho aí, pega e manda para frente, aí compartilha esse episódio, porque eu tenho certeza que esse episódio vai impactar e vai mudar e vai levar alguém a viver o next level, viver exatamente aquilo que Deus prometeu, tá bom? Deixa o teu like, nunca se esqueça, e se quiser comentar, os nossos comentários sempre estão abertos e são muito bem-vindos, independente de quaisquer que sejam. Que Deus abençoe e até o próximo episódio de Momento Profético.